Os defensores da Congregação Cristã no Brasil insistem em me atacar, me chamando, dizendo que eu ofendo, que eu calunio, que eu difamo a congregação, mesmo sabendo que existem processos a meu favor, que a congregação perdeu e que a Justiça do Brasil identificou nesse canal que não há ofensa e nenhum crime. Mas essas pessoas ignoram essas verdades factuais e elas, alegando liberdade religiosa, eles acham que esse argumento vai blindá-los da crítica. Você ser livre para cultuar e adorar não significa que você está imune à crítica. Vocês precisam entender isso. Os CCBanos precisam aprender a lidar com a crítica porque essa é a natureza da internet. Você tentar reprimir a crítica é como você tentar domar um leão com um chicote de palha. Quanto mais vocês mentem, difamam e distorcem conteúdos para defender a CCB, mais vocês colocam a congregação no alvo e espalha o que realmente a Congregação Cristã no Brasil produziu em vocês. Pessoas idólatras do templo que estão dispostos a cometer qualquer tipo de coisa para defender a Congregação Cristã no Brasil, expondo vocês como falsos cristãos. Chegou a hora de vocês acordarem e fazer a coisa certa. Parem de passar vergonha na internet. Deus abençoe a todos. Inquérito policial junto com o Ministério Público aberto contra mim, Josafá Agra, através do presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Rubens da Silva, junto com os anciões Luiz Carlos Euclides, aquele de Viçosa, mais o ancião Cláudio Marsola, foi arquivado contra mim. E eu vou ler aqui para vocês a peça. Que está simplesmente fantástica e eu vou mostrar para vocês que as alegações que a CCB faz, junto com esses defensores da CCB faz, não passa de pura falácia. Tá aqui o documento do Ministério Público. Esse aqui é um documento do Ministério Público e você pode enxergar aqui o nome das pessoas que estão fazendo denúncias contra mim. Você pode ver aqui, Rubens da Silva é o presidente da administração da congregação, Luiz Carlos de Viçosa e Cláudio Marsola. Foram estas pessoas que moveram essas denúncias que culminaram nesse inquérito e nessa investigação policial. O processo, que o Ministério Público arquivou, que a congregação tentou mover contra mim. Esse processo é mais uma prova de que essas acusações de que eu ofendi, de que eu cometi crime, racismo religioso, preconceito, tudo isso são balelas, não passam de acusações vazias, que é o que nós vamos ver na decisão do Ministério Público ao meu favor. Tá aqui, ó. Eu peço que vocês prestem atenção, que já de início aqui, ó, olha o nome. Olha o nome que está aqui, ó, o título do documento. Promoção de arquivamento, ou seja, processo arquivado. Simples assim. Quem são os envolvidos nesse processo que moveram contra mim? Fica vendo aqui, ó. Olha ali. Rubens da Silva, que é o presidente da Congregação Cristã no Brasil. O Rubens da Silva, em cima está falando ali, encaminhado pela Congregação Cristã no Brasil, representada por seu presidente Rubens da Silva e por Luiz Carlos Euclides e Cláudio Marsola. São esses três homens aí que moveram essa denúncia que foi arquivada. E eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Eu vou ler aqui algumas coisas para vocês, para a gente tomar conhecimento. Eu vou até deixar aberto aqui, eu ia fechar, mas eu vou deixar aberto. Aqui trata-se de um inquérito policial e de uma investigação do Ministério Público que foi arquivado, que a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, moveu contra mim. Vejam que é a própria instituição, representada pela sede do Braz, ok? Não é coisa de membro frequentador. Vamos ler aqui então. Cuida-se de inquérito policial instaurado a partir da notícia crime, encaminhada pela Congregação Cristã no Brasil, CCB, representada por seu presidente Rubens da Silva e por Luiz Carlos Euclides e Cláudio Marsola, para se apurar as práticas
de possíveis crimes de difamação. Aí tem o código aqui, né? O código penal, a injúria, né? Que é o artigo 40 também do Código Penal, e de racismo religioso, perpetrados, em tese, por Josafá Agra de Santana, que tem domicílio neste município e comarca de Pindamonhangaba. Narram os requerentes, aí está o número das folhas, e aí vocês podem abrir lá e acompanhar, em apertada síntese que o investigado, valendo-se da plataforma do provedor de aplicações de internet YouTube, praticou condutas criminosas em detrimento da Congregação Cristã no Brasil e de seus membros, abalando a imagem da instituição e dos representantes dela perante os fiéis. Isso aqui, ele está só reproduzindo o que a CCB falou. Não é que o Ministério Público está dizendo que eu fiz. Ele está só relembrando o que a Congregação Cristã no Brasil, né, disse ou denunciou. Aduzem, ou seja, dizem que Josafá faz utilização indevida da imagem dos membros da comunidade religiosa, que é uma bobagem, que a imagem deles são públicas, e desvirtua as mensagens pregadas aos seguidores, assim como faz acusações levianas às vítimas. Ainda segundo a notícia crime inaugural, através de prints retirados dos conteúdos produzidos pelo investigado, afirmaram os noticiantes, por exemplo, que as publicações indevidas anunciam que Luiz Carlos aí ele coloca entre parênteses, entre aspas, né? Que foi eu que falei. Luiz Carlos faz malabarismo com as escrituras para ludibriar o povo e blindar a CCB das críticas. São títulos dos meus vídeos. Que ele, referindo a algum membro da Congregação Cristã no Brasil, deixou escapar que só querem o dinheiro, que a preocupação da requerida não são os fiéis, mas sim a arrecadação. Bem como que a pior de todas as prostituições é a do evangelho. Sim, exatamente. E que eles trocaram o evangelho por fama, muito dinheiro e poder. Ou seja, o Ministério Público está relembrando aqui algumas acusações que eles fizeram contra mim. E aí fala: juntada com a notícia crime apresentada, requeridos de retirada dos conteúdos da internet publicados pelo investigado, o que, apesar de ter contado com a representação da autoridade policial, foi indeferido pelo juiz após parecer contrário do Ministério Público. O caso é, pois, de arquivamento em relação ao crime tipificado no artigo 20, parágrafo 2 da Lei 7.716/89. Certo é que, desde a manifestação ministerial sobre a não retirada dos conteúdos publicados na internet através do YouTube, pouca coisa se alterou. Em verdade, a instrução do requerido, a instrução do inquérito policial não angariou maiores elementos que indicassem a existência de discursos afetos à intolerância religiosa, atos de preconceito com origem da religião propagada pelas vítimas, até mesmo porque a prova é afeta aos vídeos cujos links foram encaminhados nas petições. Ou seja, o promotor viu os links e assistiu. E assistiu mesmo, porque mais para frente ele fala coisas que foram mencionadas no vídeo e que, inclusive, o promotor concordou. De maior relevância, cita-se as seguintes providências realizadas desde então: as declarações de Josafá à Folha 76, os pedidos de inclusão nas investigações de novos vídeos publicados pelo investigado, consoantes links informados à Folha 81 e 86/96, e peticionamentos às folhas, aí fala as folhas tais aqui, pedido de quebra de sigilo de dados à Folha 143, peticionamento do investigado através do advogado por ele constituído, a folha tal, oportunidade em que colecionou cópias de peças de diferentes processos que está ou esteve envolvido em temas análogos ao que são agora tratados no presente inquérito policial. O relatório do doutor delegado de polícia que consta na folha e tal. Bom, eu vou dar uma pulada aqui para a gente ir para a decisão. Eu vou ler essa parte da decisão que eu acho muito interessante e vale a pena vocês ouvirem.
Assim, de um lado é permitido o discurso proselitista para fins de cooptação de novos adeptos a práticas religiosas, ou seja, é permitido você ir lá fazer novos membros. Do outro lado, também deve-se assegurar a liberdade de expressão àqueles que não comungam dos mesmos sentimentos e que não concordam com as práticas de determinada religião, sem, contudo, que se possa falar da prática de crime. Em razão de tais premissas, entende o Ministério Público que não houve a prática de delito de racismo religioso. Ou seja, não houve essa prática, né? Aliás, olha só, em razão de tais premissas, entende o Ministério Público, o investigado, muito embora algumas das publicações dele sejam ácidas, não parece fazer induzir ou incitar discriminações ou preconceitos relacionados à religião daqueles seguidores da Congregação Cristã no Brasil. E sim, alerta os adeptos para possíveis desvios de finalidades empregado pelos responsáveis pelas pregações. Tanto faz sentido que, salvo o melhor juízo, o investigado professa ou já professou a mesma religião e integra ou já integrou os seguidores da Congregação Cristã no Brasil, mas não concorda com todas as práticas de culto, insurge-se contra práticas que ele, Josafá, considera irregulares, de autoridade daquelas atuais representantes da CCB, que cita os nomes. Segundo o investigado, a título de exemplo, a utilização indevida do evangelho bíblico para o fim de instrumentalizar a troca dos ensinamentos religiosos por dinheiro, fama e poder, o que seria contra os preceitos verdadeiros da fé cristã. O investigado condena os segmentos acríticos de fiéis da CCB, o que leva muitas pessoas a tomarem atitudes e seguir suas vidas sem maiores indagações das razões pelas quais elas assim agem, inclusive com doações vultuosas em dinheiros aos mandatários da religião. Aí ele demonstra aqui um vídeo, ele fala sobre um vídeo aqui, né? Aí segue aqui também dizendo que sobre as minhas críticas ácidas, né? E que não permite a retirada dos conteúdos. Aí ele menciona alguma das minhas falas dos vídeos, o promotor. Vamos ouvir. Fala do Josafá. Desespero. A falta de dinheiro. O Deus destes homens é o dinheiro. Mexe no dinheiro deles e esses homens entram em desespero. Eles falam o que quiser que falar, eles fazem o que tiver que fazer, não tem importância, conquanto consigam trazer o dinheiro de volta. Minha fala em um desses vídeos que eles colocaram lá. Eles colocaram a CCB como se fosse a pessoa que a Bíblia está se referindo, mas não é. A Bíblia se refere a Cristo, a Deus, mas eles colocam a CCB como se fosse Cristo. E a própria Bíblia falando da CCB. Na cabeça deles é assim, né? Se você se afastar da CCB, se você recuar, se afastar da CCB quer dizer então que Deus não tem mais prazer em você. Você percebeu o joguete de palavras que eles fazem? E aí, finalizando, o Ministério Público, depois de muita coisa, eu pulei muita coisa aqui, né? Porque as decisões deles são longas. E aí ele vai para as conclusões. Vejam o que diz o Ministério Público. E olha que foi colocado tudo. A CCB colocou tudo. Vídeos, link de vídeos. Falou que eu faço isso, que eu faço aquilo. Ofende, denigre e falou tudo. Eles investigaram tudo, gente. Eles abriram tudo. Os vídeos que você vê, os vídeos que esses defensores da CCB assistem, eles assistiram. Eles viram. Só que o defensor da CCB, ele é tapado. Ele não consegue enxergar a realidade na frente dele. Eles não conseguem enxergar o meu trabalho aqui, que apesar deles não gostarem, não estou cometendo crime algum. Na cabeça do CCBano, por eu fazer crítica a CCB, não importa qual, é ofensa. Eles se sentem ofendidos, mas o sentir-se ofendido não configura crime na lei, em muitas vezes e em muitos casos, que é o meu. Vamos ver a decisão aqui que os promotores e o Ministério Público deu. Não se verificam presentes, portanto, os pressupostos aos requisitos para a configuração do discurso preconceituoso ou discriminatório, ou seja, não viu nada disso nos vídeos. De acordo com as diretrizes entabuladas pelo STF, não há desigualdade nos representantes da CCB
em relação ao investigado, nem mesmo de discurso de superioridade, e menos ainda, argumentos legitimadores de opressão. Ao contrário, o investigado repudia tal prática. Ou seja, nós não vimos nesse investigado um discurso de superioridade, de opressão, de querer ser maior do que eles. Ao contrário, o Ministério Público falou, olha só, legitimadores de opressão. Ao contrário, o investigado repudia tal prática. Ou seja, o que eles perceberam nos meus vídeos é que eu repudio essas práticas de superioridade, de opressão, que a CCB está tentando imputar a mim. Olha só o que diz mais. Inclusive, através de discursos não transparentes dos representantes da igreja. Aí ele vai concluindo. Frente a todo o exposto, ausente a justiça causa, com base no artigo 395, inciso 3º do Código do Processo Penal, o Ministério Público promove o arquivamento do presente inquérito policial no tocante ao delito do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716/89, sem prejuízo do disposto do artigo 18 do Código de Processo Penal. E aí ele fala mais algumas coisas aqui. Portanto, irmãos, eu estou mostrando para vocês com prova, não com narrativa, como eles fazem, não com falácias, como eles fazem, que eles não têm nada para apresentar. Ok, irmãos? Então fica aqui mais uma vez desconstruído, desmanchado essa narrativa enganosa que os defensores da CCB promovem pela internet. Mentindo, difamando, caluniando, removendo pedaços de fala para criar uma narrativa enganosa. Ou seja, essas pessoas fazem e promovem tudo aquilo o que eles condenam. São hipócritas. Poderia falar o nome desses canais de cada um, mas eu não quero falar para não promovê-los, para não ter esse canal como uma espécie de trampolim. Mas vocês são mentirosos. E o importante aqui é que os seguidores desse canal estejam cientes disso e saibam disso. Isso é o que importa, ok? E aí fica aí, a juízo de vocês que estão assistindo, tirarem as suas próprias conclusões. Detalhe, enquanto eles vêm com narrativa enganosas, Josafá traz prova documental. Pode olhar os meus vídeos, vários deles aí eu trago argumento. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.